Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, vamos se colocar de pé para iniciar o nosso culto nessa noite e vamos fazer uma oração para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui juntos para poder Te adorar, Te louvar e glorificar a Ti, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Deus, abençoe a vida de cada um que está aqui e aqueles que estão a caminho, abençoe também. E abençoe os nossos irmãos que estão em casa, Pai, para assistir essa transmissão que vai ser transmitida nessa noite para a vida de cada um, meu Deus, que o Senhor venha alcançar através do louvor, através da Tua palavra. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus e amém. Meus irmãos, pode se aceitar. Quero dar a oportunidade agora para o nosso irmão Paulo para estar louvando os louvores da harpa. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino 523, Fonte Escondido.
batida. Aleluia. A igreja adora a Deus com esses hinos maravilhosos, amém? Entregar nosso coração, nossa alma, porque Deus ele é maravilhoso. Aleluia. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breves as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, e verás. Porque te abate, ó minha alma, te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Hino 432, consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tudo por mim operar o teu amor. A minha alma lava Salvador, com teu sangue coronar-me.
Irmãos, vamos se colocar de pé. Quero passar a direção agora para o presbítero Fernando fazer a leitura oficial dessa noite. Salve os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe o obreiro Danilo por esta oportunidade. Façamos a leitura nesta noite da Palavra de Deus, um salmo que é conhecido da igreja, que é o salmo de número 46. Salmos de número 46. Estarei fazendo uma leitura única até o versículo de número 11. Os irmãos acompanhem, por gentileza. Diz assim, Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram,
Os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra, Senhor, falada na primeira hora desta liturgia desta noite. Que o Senhor, por meio dela, possa falar aos nossos corações e que nós, por meio dela, possamos crer piamente que o Senhor é o nosso refúgio e a fortaleza, a qual nós possamos estar seguros. Nos ajuda para que possamos crer assim dia a dia, cotidianamente, para que possamos louvar e bendizer o teu santo e eterno nome. Senhor, muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Devolvo a direção para o nosso irmão obreiro Danilo. Poder aceitar, igreja? Vou estar abrindo algumas oportunidades nessa noite. Quero dar uma oportunidade para a jovem Tainá trazer um louvor ao Senhor. Logo após a Isabela vai estar dando uma saudação para a igreja. E logo após o grupo das irmãs. Minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim. Só os irmãos com a paz do Senhor. Preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só.
você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode aguardar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Pai do Senhor. Vou estou lendo João 5, o 37 e o 39. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Graças por prática. Logo após o grupo das irmãs, o Ministério Jovem está com a oportunidade de 2 louvores nessa noite. Aleluia. Aleluia.
momentos que a solidão aperta o peito e dói o coração, mas não vou desistir. Vou andar de joelhos, vou andar de joelhos. É preciso acreditar que a vitória chegará. Deus não nos deixa só. É preciso acreditar, ter coragem pra lutar. De joelhos é melhor. É melhor de joelhos, é melhor de joelhos, é melhor de joelhos.
cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, eu gostaria de apresentar algumas pessoas que estão nos visitando nesta noite. Gostaria que você desse um sinal. O Tiago, está ali atrás, congrega na Igreja Brasil para Cristo. Também a Esther, também está ali do lado, congrega na Igreja Desfrutar com Cristo, que é a mãe da nossa irmã Aline. Como que a igreja vai receber esses dois a mais nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Sintam-se bem, Deus abençoe. Aleluia. Meus irmãos, nessa noite já quero passar a oportunidade aqui para a jovem Nathalie, está louvando um louvor ao Senhor, e com esse louvor recolher dízimos e oferta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos com o Pai do Senhor. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso
Obrigado à jovem Nathalie. Deus abençoe ela, os irmãos que se apresentaram, os grupos. Meus irmãos, vamos se colocar de pé nessa noite. Agora nós vamos para uma parte muito importante do culto, que é a palavra do Senhor. E nessa noite, quando eu vi o pregador chegando na igreja, eu achei que era o Samuel Mariano, pelas vestes dele. Mas daí foi chegando mais perto, se aproximando, é o presbítero Ronaldo. Com a igreja, presbítero Ronaldo. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Fiquei até inspirado agora, para pregar, Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias. O livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eu gostaria de ler o versículo 8 para a igreja. Glória a Deus. São os olhos do Danilo, Ele está igual o pastor Alexandre. Está vendo o poço no deserto. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. E nos diz assim a palavra de Deus: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus tem colocado esse texto no nosso coração e eu creio que Deus ele vai falar conosco nesta noite. Salomão, meus irmãos, ele, como todos sabem, foi o filho de Davi. E Salomão ele pediu uma coisa ao Senhor quando ele começou a reinar, que foi sabedoria, porque ele estava substituindo nada mais, nada menos o homem segundo o coração de Deus. E quando se substitui alguém que deixou uma grande história atrás, você tem que se precaver. E Salomão ele foi orar ao Senhor e Deus lhe deu muita sabedoria. E Salomão ele viveu muitas coisas. No começo desse livro, ele vem dizer que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E que nada é novo debaixo do céu. Porque tudo que acontece, que vai acontecer ainda, segundo ele, já aconteceu. E Salomão foi um homem que ele viveu tudo na vida dele. Ele teve riquezas, teve fama. Eu creio que foi aonde ele quis ir, conheceu quem ele quis conhecer, fez o que ele quis fazer. Tanto é que uma das suas maiores proezas foi construir o templo do Senhor, um templo esplendoroso, que foi o templo ali de Israel. E ele escrevendo esse texto, ele vai dizer aqui em vários lugares que melhor é a fama do que o melhor unguento. Melhor é ir à casa onde há luto do que onde há alegria. E nós vemos que em tudo que ele está dizendo aqui, melhor, ele diz aqui que melhor é ir à casa onde há luto do que a casa onde há alegria. Porque quando você vai num velório, apesar que eu não gosto muito de ir, pastor, acho que você gosta, mas é ali, meus irmãos, que a gente vê a realidade da nossa vida. É ali que a gente vê o fim de todo homem. Quer que ele seja pobre, quer rico, quer que ele seja de nível melhor ou maior, quer que ele se vista bem ou mal, que ele more numa casa boa, numa casa ou no Morumbi ou na sei lá onde, mas o fim de todo homem é ali. Uma coisa é certa, ele não leva nada. E nem poderia levar, porque se ele levasse alguma coisa, ele estaria demonstrando que ele seria daqui. Mas a Bíblia nos diz que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ela não ajunta o seu tesouro aqui, ele ajunta o seu tesouro no céu. Então, Salomão ele vai dizendo que melhor, e chega aqui quando ele diz que melhor é o fim das coisas
do que o começo delas. Porque muitas vezes nós começamos bem, mas isso não quer dizer que a gente vai terminar bem. Às vezes nós começamos mal e podemos terminar bem. E nós vemos muitos exemplos dentro da palavra de Deus de pessoas que, se nós formos olhar, pessoas que começaram bem ou pessoas que começaram mal e terminaram bem. A palavra de Deus nos diz que Jesus um dia ele chegou ali numa festa de casamento e aquela festa ela durava 7 dias. Mas no final daquela festa a Bíblia nos diz que acabou o vinho. E o vinho acabar seria uma grande... Já pensou? Você me convida para almoçar na sua casa e todo mundo pega, pastor, eu vou ser o último e acabou a minha mistura ou a minha bebida, vai ficar meio feio, né? E a Bíblia nos diz que naquela festa acabou o vinho. Mas a Bíblia nos diz que Jesus estava lá. E a Bíblia nos diz que Jesus, tendo transformado a água que aqueles homens trouxeram em vinho, e eles tendo levado ali ao mestre Sala, e ele provando, ele próprio ele disse que todo homem põe primeiro o bom vinho, o bom vinho, mas no final ele põe o vinho inferior, porque todos já têm bebido, então não vão diferenciar muito. Mas Jesus ele guarda o melhor para o final. Ele guarda o melhor para cada um de nós aqui nessa noite. E eu quero dizer uma coisa para você que aqui veio nessa noite. Eu não sei em que momento da sua vida você está. Talvez você esteja até no melhor momento, mas ainda tem muito chão na sua vida. Eu vejo que tem muitos jovens hoje aqui na casa de Deus e vocês estão começando a vida de vocês. Tem uma longa jornada a percorrer. Poderão viver momentos bons, momentos ruins, mas eu quero dizer para vocês que independente do momento que você esteja vivendo hoje, melhor vai ser o final dele. Porque se você perseverar nos caminhos e na presença de Deus, e debaixo das promessas do Senhor, o Senhor ele tem coisa boa para você. A Bíblia nos diz que Elias um dia, depois dele ter ali guerreado contra mais de 850 profetas de Baal e de Acera, ali os dois, depois que ele vence aquela batalha, a Bíblia nos diz que Jezabel vai investir ali contra a vida dele, e ele vai fugir ali de tudo aquilo, ele vai se assentar debaixo de um zimbro. Para Elias aquele era o fim, porque ele sentou e desejou a morte, mas o Senhor falou, não Elias, ainda não é o seu fim aqui. Não é o fim que eu tenho para você, porque você ainda vai ungir Eliseu, você não vai ficar para o dia que o meu filho voltar, porque ele vier, que ele nascer, que ele morrer e que ele ressuscitar. Não, você não vai ficar no dia que ele levar o paraíso para o céu, eu vou te levar antes. E Deus tinha uma história melhor para Elias. O final de Elias não seria aquele momento debaixo de um zimbro com fome, não. Elias tinha mais um caminho a percorrer. Elias iria ser arrebatado ao céu num redemoinho, e ali o nome do Senhor seria glorificado na vida dele. Talvez tenha gente aqui nessa noite que talvez o seu momento esteja sendo difícil, talvez o seu momento, a sua viagem esteja sendo turbulenta, mas eu quero profetizar na sua vida, segundo a palavra de Deus, não a minha, que melhor é o fim do que o começo das coisas. Melhor é o que Deus tem preparado para a sua vida do que o momento em que você está vivendo, porque você tem momentos bons a viver, você tem jovens, tem famílias a edificar, tem empregos a seguir, carreiras a seguir, estão vivendo o princípio dela. Mas o melhor de tudo isso vai ser o final de todas as coisas, de tudo aquilo que Deus tem de bom preparado para você. A Bíblia nos diz que José, o começo dele não foi bom. Foi bom, porque ele começou ali tendo um sonho, onde ele via que a lua
o sol e 11 estrelas se encurvavam perante ele, mas no meio de tudo aquilo ali, ele vai viver um momento muito difícil na vida dele. Ele vai ser vendido, ele vai ser preso. Talvez para qualquer um de nós, as circunstâncias levassem a dizer que tudo estava acabado para José. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, ele tinha um fim melhor para José. E a Bíblia nos diz que tudo que Deus prometeu ali a ele, Deus ele cumpriu. Porque o fim de José foi ali no trono do Egito, governando sobre toda a terra do Egito e dando provisão para toda uma geração. Deus ele quer levantar você, porque através de você Deus quer dar provisão para o teu filho, para a tua descendência, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Uma geração dependeu ali de José, uma geração dependia de José. Talvez muitos olhassem e tivessem dito, não, acabou para ele. Aonde está agora o sonho? Talvez os próprios irmãos que venderam ele dissessem, cadê o sonhador? Cadê o sonho dele? Diz que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvariam perante ele. Mas irmãos, a palavra final é de Deus. A palavra final, ela é do Senhor Jesus. Eu contava para uns irmãos esses dias que uma certa ocasião fui ali no monte e tinha um amigo nosso ali que o filho dele nasceu e o médico deu 1 mês de vida para ele. E eles foram ali, a gente estava orando e chegou eles ali no dia e levantou-se ali um pastor, não sei de onde apareceu, acho que foi um mensageiro como lá de Jó, né? Porque todo mundo morreu, mas só vinha um para dar a má notícia, porque notícia ruim sempre tem alguém para dar. E ele disse assim, não, essa criança, Deus me disse que vai morrer. Mas irmãos, melhor é o fim das coisas, aleluia, do que o começo delas. No nosso meio ali tinha um jovem, e ele olhou para o céu, e ele disse assim, essa criança não vai morrer, mas daqui a 1 mês ela sairá da UTI. Esse menino hoje ele está com 4 anos de idade e o nome de Jesus está sendo glorificado na vida dele. Porque o começo, a chegada daquela criança ao mundo foi de dor para aquele pai, para aquela mãe e até para nós que estávamos ali vivenciando aquele momento. Mas a palavra final ela vem do Senhor. E o final das coisas é melhor do que o princípio delas. E aquela família hoje pode se alegrar com aquela criança. O médico disse, e eu falava para os irmãos, que Jó ele diz que os médicos são inventores de mentiras. Porque muitas vezes o médico ele te dá um diagnóstico, mas Deus tem um final feliz para a sua vida, meu irmão. Deus tem um final feliz para nós. Deus tem coisas boas, tem coisas grandes. E eu falo dessa palavra nessa noite por alguém que teve propriedade de falar isso, porque esse homem, ele viveu tudo. Foi um homem que teve muitas mulheres, foi um homem que teve muita sabedoria, muita riqueza, tinha tudo para ser um grande homem de Deus, do começo até o final da sua vida. Mas esse homem teve muitos deslizes no decorrer da sua vida, mas ele entendeu uma coisa, tanto é que muitos dizem que Salomão, pastor, não se salvou, mas uma prova que ele se salvou e que ele reconheceu os seus erros, foi que ele escreveu esse livro, e que depois de tudo que ele viveu, ele disse que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Porque ele começou bem, passou pelo meio mal, mas no final ele entendeu uma coisa, que o fim de tudo é temer ao Senhor. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o temor ao Senhor, sendo o princípio da sabedoria, levou Salomão a ter um fim que muitos acham que ele não teve, mas que foi de estar no Senhor, assim como nós, essa igreja que aqui está também,
lá estará para a glória de Deus. A Bíblia nos diz que Daniel, ele chegou ali no palácio de Babilônia, e também Daniel teve momentos muito difíceis, e teve ali situações que poderiam ter levado Daniel a naufragar no meio da sua história. Mas Daniel, ele persevera, ele começa ali a ter visões e revelações do Senhor. E a Bíblia nos diz que no meio dessas revelações, Daniel, ele tem muitas, e Deus dá uma palavra de conforto ali a Daniel, porque Daniel, ele se preocupa com o que vai acontecer com a sua nação. Deus disse através do profeta Ezequiel que Deus, ele só precisa de um homem que se coloque na brecha. E a Bíblia nos diz que Deus, no final, ele diz assim: Daniel, tu, porém, vai até o fim, porque tu repousarás na tua sorte no final dos teus dias. Irmão, melhor é o final das coisas do que o começo delas. Talvez você esteja vivendo um momento ruim na sua casa, talvez você esteja vivendo um momento ruim no seu trabalho, talvez você esteja vivendo um momento ruim na sua faculdade, mas isso vai passar. Você vai atravessar esse mar e você vai glorificar o nome do Senhor. Porque você vai ver que Deus é aquele que dá um fim melhor para todas as coisas. E Paulo, ele entendeu isso quando ele escreveu a sua carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Para muitos que viram Paulo apanhando, para muitos que viram Paulo sendo preso, para muitos que viram Paulo passando necessidade, para muitos que viram Paulo em navios e chegando quase a morrer, eles poderiam dizer: o fim desse homem agora é numa masmorra, esperando uma morte que será decapitado, tendo a sua cabeça cortada. Para muitos o fim dele seria esse. Mas Paulo sabia que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O começo de Paulo foi perseguindo a igreja. O começo de Paulo foi afrontando a igreja do Senhor, prendendo, matando muitas pessoas. Mas o final de Paulo foi entregando a sua vida para Deus, porque ele sabia que depois que ele morresse, ele mesmo disse que uma coroa de glória estaria o aguardando no céu. Uma coroa de justiça estaria o aguardando no céu. Um corpo melhor, revestido de glória, o estaria aguardando no céu. Ele tinha certeza que o final das coisas seria melhor do que o começo delas. Eu não sei se você entende a mensagem desta noite, mas eu quero dizer uma coisa para você: persevere, tema o Senhor, lute, combata, nade, corra, marche na presença de Deus, porque Deus, ele tem coisa boa para a sua vida, e o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele será glorificado. E muitas outras pessoas na palavra de Deus, nós vamos ver que Jó, o começo de Jó foi muito bom, meus irmãos. Foi um homem próspero, temente a Deus. Mas o cristão, ele tem que entender uma coisa: no meio do caminho, ele passa lutas, ele passa dificuldades. Mas nessas dificuldades, ele não sucumbirá. Nessas dificuldades, ele será como um Pedro, que mesmo por um momento, ele terá fé de andar sobre as águas, porque ele vai olhando para Jesus e ele diz assim: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. Sabe aquele momento de fé que nós temos, que parece que tudo vai acontecer, mas aí por um instante Pedro, ele começa a olhar para baixo e ele vê a água. Peraí, como que eu vim parar aqui? Ele deixou de olhar para o autor e o consumador da sua fé, e ele começa a afundar.
mas Jesus estava ali para lhe dar a mão, e Jesus está aqui nessa noite também para te dar um fim melhor, porque o final das coisas é melhor do que o começo delas. Aleluia. Jó, meus irmãos, ele teve um começo muito bom, mas de repente, Jó ele começa a perder tudo. E eu começo a entender um texto que está escrito no livro dele mesmo. E eu vejo e eu entendo que aquela árvore era ele próprio, quando ele assim falava. Porque ele diz que há esperança para a árvore, que mesmo que no começo ela tenha sido uma árvore frondosa, uma árvore que tinha muitos frutos. Jó ele era um homem que ele tinha muitos empregados, ele tinha muitos bens, muitas pessoas dependiam de Jó. Quantas pessoas também não dependem de você? Não que você seja alguém que possa fazer mais, porque você tem alguém na sua vida que te capacita a poder todas as coisas. E muitas pessoas, eu quero dizer aqui nessa noite, quem tem família aqui, a sua família depende de você. Quem tem filho aqui, seus filhos dependem de você. Tem vizinhos que dependem de você porque você ora e intercede por eles. E Jó era um homem que ele tinha muitas pessoas que dependiam direto ou indiretamente dele. Mas um certo dia, Jó ele começa a ser tirado dos seus bens. Jó ele perde os seus filhos. Jó ele perde a sua saúde. E Jó ele vai parar, sabe aonde? No Monte de Cinzas. E ele vai dizer assim, que há esperança para a árvore, que mesmo se ela for cortada, Aleluia. ela se renovará. Mesmo se o seu tronco envelhecer no pó da terra, ao cheiro das águas, ela tornará a dar renovos. Porque Jó, meus irmãos, ele tinha certeza de uma coisa, que o Redentor dele vivia. E se Jó já cria que o Redentor dele vivia, antes do Redentor dele encarnar, morrer de cruz e ressuscitar, muito mais eu e você que somos igreja, e que servimos a Ele, e Ele já ressuscitou e vive para todo sempre. E Jó ele sabia, por isso ele tinha essa esperança. Ele dizia assim, olha, o meu começo foi bom, mas o meu meio, ele não está sendo bom. Mas eu tenho certeza que o meu fim será bom, porque eu sirvo a um Deus que é poderoso, eu sirvo a um Deus que é grande, eu sirvo a um Deus que Ele vive, e mesmo que eu desça a sepultura, Ele tornará a me tirar de lá, e eu verei os meus bens ainda, os meus olhos o verão, não outros, mas os olhos dele contemplariam o seu Salvador. Nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, ele possa abrir os teus olhos, como ele fez ali com Giazi, quando Eliseu estava ali com aquela cidade cercada, e Giazi disse assim, meu Senhor, nós estamos perdidos. Mas Eliseu, irmão, ele sossegava, porque Eliseu sabia que ele servia a um Deus que é tremendo, a um Deus que é poderoso, a um Deus que ele sabe dar um fim bom àqueles que o amam, que o temem e que o servem de todo o coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa abrir os teus olhos e nessa noite você possa contemplar as coisas boas e maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Jovens, as coisas boas e maravilhosas que o Senhor, que te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, que você possa começar a trazer e tomar posse dessas bênçãos na sua vida, para que você glorifique o nome de Jesus, porque fiel é aquele que nos tem prometido. Aleluia. Melhor é o fim das coisas, meus irmãos, do que o começo delas. A igreja de Jesus, ela espera um fim, que será o arrebatamento da igreja. Hoje nem tanto, porque o evangelho hoje, eu não sei nem se isso foi tão bom, pastor, porque no seu tempo, o evangelho ele era levado mais a sério.
Não que a igreja de Jesus, o organismo vivo de Jesus, ele não leve a sério. Mas hoje nós vamos num mercado e nós vemos tocando louvores. Antigamente, só de você dizer que era cristão, você já era muitas vezes ofendido. Hoje não. Hoje virou moda. Hoje todo mundo é crente. Você chega no lugar, você é crente? Nós também somos crentes. Mas aí daqui a pouco você vê a roda, cerveja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que a Bíblia nos diz, irmãos, que nós não nos assentamos nas rodas dos escarnecedores. Mas Jesus, ele tem uma vitória muito grande para a sua igreja. Jesus, ele tem um fim muito glorioso para a sua igreja. Aleluia. Para aqueles que perseverarem, para aqueles que, mesmo no meio de uma geração corrompida, mesmo que você seja um Noé, onde todo mundo está fazendo tudo, e só você fazendo diferente. Mas Deus, ele vai preparar uma arca e vai salvar você e a sua família. Aleluia. Deus, ele sabe dar um bom fim aos seus que perseveram, que lhe obedecem, que lhe temem, que lhe amam. E Salomão, ele entendeu muito bem isso, que de tudo que ele viveu, Deus, no final da sua vida, Deus lhe deu uma oportunidade de se redimir, de se reconciliar com o Senhor e ter um fim que só Deus poderia lhe dar. E ele diz neste mesmo livro: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais nele vem a dizer que não tem contentamento. Salomão, ele entendeu muito bem essa mensagem, meus irmãos, e ele viveu essa mensagem plenamente na sua vida. Que nessa noite você possa entender que você pode estar bem. A Bíblia nos diz que Sansão, ele foi um jovem, ele foi um projeto que tinha de tudo para ter dado muito certo, pastor. Do começo ao final. Eu vejo jovens aqui nessa igreja que tem talentos, tem chamado, tem tudo para o teu ministério, a tua chamada ser muito grande. Mas a Bíblia nos diz que no meio do caminho, Sansão, que ele foi ali quando ele nasceu, para quem gosta de revelação, de promessa, né? Sansão, ele foi uma pessoa assim, porque o anjo veio, a mulher de Manoá, e falou para ela que ela ia ter um filho. Qual a mãe que não gostaria, né, Jardim, de ter uma notícia dessa? Ainda mais uma mulher estéril. Só que tem um detalhe: ele será nazireu de Deus, ele será separado, ele não beberá bebida forte, navalha não vai passar sobre a sua cabeça, ele vai viver exclusivamente para mim. Tudo bem, eles entendem, fazem tudo direitinho, só que Sansão nasce. Primeira coisa que Sansão faz é se apaixonar por uma mulher que não fazia parte do seu povo. E eu não sei o que ele viu naquela mulher, porque fez com que os pais dele fossem lá buscar aquela mulher para ser sua esposa. E Sansão, ele começa a desobedecer a lei do nazireado. A Bíblia nos diz que ele toma vinho, ele toca em morto, ele faz tudo que um nazireu não poderia fazer. Ele tinha tudo, ele começou muito bem, prometido, tudo certinho, as diretrizes, Deus deu tudo para a vida dele, só que ele não seguiu. Talvez nessa noite tenha pessoas aqui que Deus tenha prometido coisas maravilhosas para você,
mas as promessas de Deus, elas são condicional. Aquele hino que diz que quem tem promessa de Deus não morre é mentira. Vai ler Hebreus que você vai ver que muitos morreram tendo promessa do Senhor. Então começa a obedecer, a entrar na linha, porque senão as promessas não se cumprirão. E a Bíblia nos diz que Sansão, ele começa a errar e fazer e acontecer. E o homem que tinha tudo para ser uma bênção, do começo ao fim, o seu meio vai ser uma catástrofe. E o final dele só não foi pior, porque Deus teve misericórdia dele, e é outro que as pessoas dizem que ele não teve salvação. Mas no final da sua vida, os filisteus, os inimigos que ele lutou a vida inteira, em cima, dando festa, agradecendo a Dagon, porque tinha entregado ele ali nas mãos deles, e Sansão embaixo, nas colunas do templo de Dagon. Ali ele vai provar uma coisa, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E ele pede a um menino, que o pastor gosta muito de falar sobre esse menino, e pede que um menino guie ele ali até as colunas. O cabelo dele começa a crescer de novo. A força dele, irmãos, não estava no cabelo. É que Sansão, ele fez a purificação do nazireado à força. Quando ele teve os seus cabelos raspados, os seus olhos arrancados, e ele vai ali até as colunas, e ele derruba. E a Bíblia nos diz que morreu mais gente na morte dele do que enquanto ele esteve em vida. Mas uma coisa aconteceu de bom para Sansão, Richard, porque no meio de tudo isso, ele pôde ser salvo, ele pôde se arrepender. Você já conhece aquele texto que diz que é melhor que entre no reino de Deus sem um olho, do que com os dois você ser atirado no Hades? Sansão, ele entendeu isso, e ele entendeu que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Persevere nessa noite. Eu fui fazer um serviço hoje num cliente, e eu cheguei ali, eu achei interessante, porque em todo lugar estava escrito assim: tudo passa. E a esposa dele, ela fez uma cirurgia no quadril, e ela estava andando num andador. E provavelmente, eu não perguntei, mas como eu conheço ele já há algum tempo, ele saiu escrevendo assim no espelho, na janela da cozinha, no quarto. Tudo passa. Eles não são evangélicos. Uma vez eu pregando para ele, e ele tinha um santinho lá, e aquele santinho caiu e quebrou o pescoço. E eu brinquei com ele, ele disse: o meu santo quebrou a cabeça. Eu falei: eu tenho um que ele não se quebra. E comecei a falar de Jesus para ele. E hoje eu achei interessante que eu fui lá ontem, hoje eu fui lá também. Tudo passa, né? E querendo ele, depois eu entendi a mensagem que ele estava querendo passar para a esposa dele, que aquilo ia passar, que melhor é o final das coisas do que o começo delas, que aquela situação difícil na vida dela ia passar, que daqui uns dias ela ia estar andando normalmente, fazendo as coisas dela normalmente. Então, igreja do Senhor Jesus, nessa noite a mensagem desta noite é: melhor é o final das coisas do que o começo delas. Não se alegre muito com o seu melhor momento, porque Paulo, ele disse assim, que na Epístola aos Filipenses, ele disse assim: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, porque ele tinha certeza de uma coisa, que ele alcançaria. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, peregrinando nesta terra, o nosso começo, Isabela, pode ser até bom, mas melhor é o final das coisas.
Eu vou terminar essa mensagem fazendo uma pergunta. E aconteceu isso com o pastor ontem. Porque muitas vezes o seu time de futebol, ele pode fazer uma partida maravilhosa, mas no final ele perde. Você vai ficar muito triste, não vai? Apesar que o dele ontem não fez, né? O outro fez. A gente aqui, irmãos, neste mundo, não adianta você ganhar o mundo inteiro. Não adianta você conquistar coisas grandes. Como eu comecei dizendo na mensagem, melhor, Salomão dizendo, é a casa onde há luto do que onde há alegria. Porque o teu tesouro, ele tem que estar lá. Ó. Você parte daqui sem nada. Eles podem colocar lá o paletó aqui da Garbo, eles podem colocar o ouro e a prata, mas não vai nada, vai ficar tudo lá. Alguém depois vai até desenterrar e vai achar e vai levar. Mas uma coisa é quando você chegar lá. Lá é que você vai ter um tesouro. Aleluia. Lá é que você vai ter a certeza e você vai dizer, puxa vida, valeu a pena. Valeu a pena os açoites, valeu a pena as calúnias, valeu a pena as lágrimas que eu derramei, valeu a pena eu ter suportado aquele ano difícil, aquela semana difícil que eu passei, vale a pena eu ter suportado tudo aquilo que eu passei lá na terra. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena a luta que você está passando na sua casa. Vale a pena a luta que você está passando na sua vida. Porque melhor vai ser o final das coisas do que o começo delas. Domingo, na escola dominical, a esposa do pastor estava muito alegre, me deixou muito alegre também. Porque ela disse que vai ter galardão, irmãos. Vai ter, e não é aquele galardão do tio Patinhas, não, viu? É o galardão de Jesus. Aleluia. Vai ter um galardão no céu. Meus irmãos, a igreja tem um privilégio muito grande. O final da igreja vai ser muito maravilhoso. Então vale a pena você perseverar. E você pode sair daqui nessa noite, ecoando esse versículo que diz, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Qual foi o teu começo no Evangelho? De onde você veio? E onde você está? Mas persevere para chegar lá. Persevere para chegar lá. Porque só vai valer a pena se você chegar lá. Aí você vai cumprir o Salmo 46 que foi lido. Que o Senhor é o teu refúgio e a tua fortaleza. Aleluia. Que Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Mas somente com os meus olhos eu olharei e verei a recompensa dos ímpios. Enquanto a igreja estiver no céu, glorificando o nome de Jesus, sendo galardoada, ali nas bodas do Cordeiro, aqui na terra terá uma grande tribulação. E a igreja não vai estar aqui. Essa igreja do Jardim Eliane vai estar lá com Jesus. Porque melhor é o final das coisas do que o começo delas. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do presbítero Ronaldo. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Peço que a igreja se coloque de pé nessa noite. Agora a direção do trabalho está com o pastor Alexandre. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por tudo que nós temos ouvido nessa noite. Deus abençoe o irmão Ronaldo, o Danilo, que ele ministrou o culto. Ele falava para mim que eu não gosto de muito em velório, não. Verdade mesmo, não gosto muito não, irmão. Porque não por causa do morto. É porque os crentes, principalmente em velório de crente, o crente está sabendo que aquele que está ali não está mais ali. Já foi embora, já combateu um bom combate, acabou a carreira da fé, aí fica aquele negócio. E outra coisa, tem um monte de gente que vira santo depois que morre. Não, tem umas coisas que é muita hipocrisia. Então, eu gosto, a gente vai, mas essas mentiradas que tem nos velórios aí, velório é bom pra pregar. Pregar céu, chegar em velório, pregar céu,
Os ímpios que estão lá ficam tudo de olho arregalado. E se não for para o céu? Se não for para o céu, vai para um lugar diferente. Aí eles querem saber, mas que lugar diferente? Então, vem cá. Lá não entra bêbado, lá não entra prostituto, lá não entra fornicador. Aí eles já começam, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Então, é bom nesse sentido aí, tá certo? Agora, chega nos velórios dos crentes aí, irmãos. Outra coisa, antigamente os velórios tinham um salgadinho, tinha um café. Chega nos velórios hoje, você vai lá na barraquinha lá do camarada que tem um comércio lá dentro do cemitério lá, vai comprar um refrigerante, R$5. Vai comprar um salgado, R$5. Ah, não, então é mais fácil passar na padaria, comprar um pouco de mortadela. Vai lá e come, entendeu? Então não tem o que fazer. Eu falei para minha esposa, se Jesus me levar antes de você, no velório, até meia-noite, sirva salgado, refrigerante para o povo. Quando é meia-noite, fecha. No outro dia o povo volta, só para dar tchau, porque eu já vou estar na glória. Glória a Deus. Jesus é bom. Meus irmãos, amanhã nós temos... estou muito feliz de ver a mãe da Aline. A senhora é muito bem-vinda no nosso meio. Tá bem? Deus abençoe. E o jovem ali do Brasil para que já veio que um outro dia, hoje voltou. Gostou da água do bebedouro. Muito bem. Meus irmãos, amanhã nós temos ali os obreiros. Nós vamos ali num culto de ações de graça ali na sede com o pastor Clementino. Foi uma convocação do pastor. E nós vamos estar ali. No sábado, nós temos a festa das crianças aqui. Nós vamos fazer um culto com as crianças aqui. E o tema é família. Fala aí, Tamires. Família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. A Tamires com a Larissa não fez um banner nem nada, mas nós vamos chegar lá, né, Lucas? Já fez. Na minha mão não chegou nada. No meu zap não chegou nada. Aquelas que fizeram. Ah, elas que fizeram, olha aí. Muito bem. Então quer dizer que eu não fui convidado. Aí. Então eu não vou vir não, nós vamos para aquela pescaria lá, viu, Ronaldo? Então, sábado nós estaremos aqui a partir das 18h30. Pastor, eu vou chegar às 7h30, vai chegar no final. Nós vamos fazer um culto mais cedo, para nós irmos para casa mais cedo, para dormir mais cedo, para estar na escola dominical no domingo cedo. Faz tempo que a senhora não veio, viu, mãe Gessena? Faz bastante tempo, a pandemia não tem deixado a senhora vir na escola bíblica. Eu tenho observado isso aí. A Larissa falou que esse domingo ela vem, né, Larissa? Domingo passado ela faltou, mas ela vem. E o Paulo, se não acontecer nada, né, Paulo? Você vai vir também, né? É porque durante o ano acontece um monte de coisa com o Paulo, não dá para ele chegar na escola dominical. Mas dessa vez ele vai chegar. A Aline não veio ainda, né, Aline, na escola? Vai estar de folga domingo? Não olha para sua mãe, não. É você que tem a escala. Mas se eu tiver de folga, Então tá bom, mas no próximo eu vou te esperar. Amém? Deus abençoe. Irmão, nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede e vamos para os nossos lares em paz. Está ali o Luciano e o Rodrigo ali na sentinela ali da igreja. Depois você fala com o Ronaldo aqui, porque os bancos já estão prontos. Você conversa com o Ronaldo aqui, que é ele que é o camarada. O João vai estar orando e impetrando a bênção apostólica, que é a banda dos juniores. Deus abençoe vocês. Depois o Richard fala com a Aline e fala com a Heloísa também. Tá certo? Tem mais talentos chegando aí. Amém? E eu? Ué, você não quer fazer nada? Você quer ficar só assistindo a sessão da tarde? Não dá, tem que se dedicar. Meus irmãos, já que o pastor tocou no assunto da escola bíblica aí, gostaria de avisar os irmãos que ainda tem algumas revistas aqui comigo. Se não me engano, tem umas 4. E na sede não tem mais. Paulo pegou. Então, quem quiser ainda precisar de revista, pode me procurar no final do culto. Tudo bem? Vamos orar? Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te dar graça, Senhor amado, por tua graça, por tua misericórdia. Porque na nossa trajetória de vida, Senhor amado, nós caminhávamos em direção ao abismo, mas o Senhor, através da pessoa de Jesus Cristo, entrou na nossa história, mudou a nossa trajetória. Pai querido, estamos caminhando para um final melhor do que o começo. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada, nos fortaleça, nos dê força, para que possamos, Senhor amado, continuarmos. Que o Senhor abençoe o teu povo, livre e guarde todo mal, em nome de Jesus. Amém.
Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e para sempre. Nós dizemos amém.